Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Você sabe o que é discipulado? Você entende quais são os princípios para o discipulado cristão? E é sobre isso que nós vamos falar agora, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, que você se torne um discípulo do Senhor Jesus e mais do que isso, que também você seja um fazedor de discípulos, alguém semelhante a Jesus. Nós estamos baseados no texto de Lucas 14, 25 a 33, onde a Bíblia Sagrada nos ensina o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, ou seja, Jesus, e ele, voltando-se para eles, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou repetir: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O destaque no 27: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Será que você é um discípulo do Senhor Jesus? Será que você tem se tornado também um fazedor de discípulos? Será que você é semelhante a Jesus? Será que você é um dos discípulos ou multidões daqueles que creem e que seguem a Jesus de Nazaré? Então nós vamos ver hoje isso, princípios do discipulado. Nós vamos revisar o que significa ser discipulado e vamos conhecer os princípios que norteiam um discipulado bíblico com base nos ensinamentos de Jesus. Só para nós recordarmos o que tratamos no nosso último encontro, o que significa discipulado? Discipulado não é uma técnica mágica para alcançar sucesso ou êxito espiritual. É ouvir o chamado de Cristo para ser e viver como Jesus. É obter em Jesus os recursos divinos para uma vida conforme seu padrão e a sua vontade. Seu padrão, ou seja, o padrão de Jesus e a vontade de Jesus. É ser e viver como Jesus. Isso é ser discípulo. Quem falou isso é o pastor Igor Bauman, um teórico, nessa área de discipulado, que nos contribui muito com esse excelente conceito sobre o discipulado cristão. Alguns princípios básicos, fundamentais para o discipulado. Primeiro, a Bíblia diz no versículo 25 que haviam grandes multidões. Ou seja, é necessário para haver discipulado fidelidade do discipulado. Precisamos aprender primeiramente sermos discípulos para nos tornarmos então discipuladores de outras pessoas. Precisamos também tomar consciência do discipulado, da importância desse processo na nossa vida e na vida dos outros. Jesus faz exigências fortes aqui, não somente para a multidão, mas principalmente para os seus 12 seguidores. E ele estabeleceu aqui condições para que eles se tornassem discípulos leais, discípulos fiéis. E você, é um discípulo de Jesus ou não é? A Bíblia diz: não pode ser meu discípulo com essa e essa questão. Quais são os princípios que nós falamos aqui? Versículo 26 destaca que nós devemos odiar pais, esposo, filhos, irmãos e a sua própria vida. No sentido aqui, não é de tratar mal aos nossos familiares, entes queridos, amigos, irmãos, não. Mas nada pode estar no primeiro lugar que somente Jesus deve ter. Aqui fala de uma prioridade de Jesus na nossa vida, de uma prioridade da tarefa de sermos discípulos e discipularmos pessoas. Então nós precisamos ter consciência, querido, que tudo pertence a Deus, inclusive a nossa vida não é nossa, é dele. Pertencemos completamente a Deus. E aí surge uma pergunta: qual é o preço do discipulado? É entregarmos tudo a Deus. E um exemplo é a pérola
de grande valor, descrita lá em Mateus 13, 45 e 46. A Bíblia diz que aquele homem que encontrou essa pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que possuía para que tivesse essa pérola de grande valor. Assim é o reino de Deus, assim é Jesus de Nazaré, assim é a vida com Deus. Olha o que diz Marcos 10, de 28 a 30. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos, né? Pedro aqui falando para Jesus, e te seguimos, Jesus. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro também receba da parte de Jesus a vida eterna. Não existe presente maior do que a salvação em Jesus Cristo, do que a vida eterna no Senhor. Então, além da prioridade nessa tarefa, a prioridade de Jesus no nosso coração, também precisamos, como princípio de discipulado, compromisso com Jesus. É o que diz o versículo 27. Ou seja, compromisso fala de um ato de sustentar uma escolha realizada por ele. A Bíblia diz: e aquele que não carrega a sua cruz, no versículo 27, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aqui fala de que eu e você precisamos nos expor publicamente diante das pessoas como seguidores de Jesus. Precisamos nos identificar com Cristo e com o seu sofrimento. Muitas vezes seremos censurados por causa da cruz de Cristo, por causa do discipulado. E se você não sustentar essa escolha, você não pode ser discípulo de Jesus, tá? Precisamos sustentar essa escolha. Existem duas parábolas aqui mencionadas, né, do versículo 28 a 32. Primeiro, uma que fala da construção de uma torre. E aqui fala de planejamento. Dentro dos princípios de discipulado, precisamos de planejamento. E a segunda parábola fala de enfrentar uma guerra. Ou seja, fala de estratégias. Precisamos de estratégias para sermos discípulos de Jesus, para sermos eficazes também no discipulado. Duas coisas. Nessas duas parábolas, a ênfase é planejamento e a segunda ênfase é estratégia, ok? Neemias 4, de 15 a 18 diz: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro e cada um para o seu trabalho. Neemias 4,15. E na continuação daquele dia em diante, enquanto a metade de meus homens fazia trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos, couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. E para terminar, aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Aqui nós vemos as duas coisas: planejamento na vida de Neemias 4, de 15 a 18, como também a estratégia para vencermos os nossos inimigos. Então, quais são esses princípios que nós podemos extrair? Simultâneo ao construir, né, nós precisamos construir em nós e Deus em nós, através do Espírito Santo, um perfil como discípulos de Jesus, assumindo essa identidade de Cristo em nós e guerrearmos contra as adversidades que se levantam contra o Evangelho, operando na nossa vida. As adversidades quais são? Primeiro inimigo é o eu. Segundo inimigo é o mundo sem Deus, o cosmos. E o terceiro inimigo é o diabo e os demônios que se levantam contra nós. Olha o que diz Marcos 8,34. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, terceiro princípio do discipulado é a renúncia, que também aparece no versículo 33 desse trecho de Lucas 24, 15 a 33, que nós lemos como texto-chave. Ou seja, é necessário nessa renúncia abrir mão de algo que já é seu, abdicar de um direito em prol do Evangelho de Jesus, em prol de Jesus. Viver o discipulado é sempre um paradoxo para você e para mim. Como a palavra diz, perder e achar a alma. Você perde, mas acha a sua alma para Deus, ok? Outro princípio muito importante é sermos sal da terra
e luz do mundo. O que significa? Ser sal fala de perder a sua... Se nós não tivermos sal, nós perdemos a nossa finalidade. Porque o sal ele precisa gerar sabor e conservação. Temos de pensar sempre sobre a posição de sermos um discípulo. Precisamos conservar o projeto de Deus para essa terra. Precisamos dar sabor a esse mundo desgostoso. Porque sem sal, se você for um crente sem sal, você não tem finalidade, não tem propósito. Precisamos observar a empolgação irrefletida. Não, precisamos traçar estratégias, como foi falado. Precisamos planejar debaixo da direção de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que Deus está falando. Então, quais são os princípios do discipulado? Prioridade à tarefa, fazer discípulos e sermos discípulos do Senhor Jesus. Segundo princípio do discipulado, compromisso com o Senhor Jesus. Terceiro, a renúncia, como nós falamos. E quarto princípio, sermos sal da terra e luz desse mundo. Parece até difícil, mas quando Jesus nos chama para fazermos discípulos, ele diz que estaria conosco até a consumação do século, ou seja, até o final. Olha o que diz Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, para concluir tudo que nós vimos aqui, ser discípulo de Jesus implica numa entrega total daquilo que nós somos e temos aos pés de Jesus. Devemos sustentar a nossa escolha por Jesus, que envolve desenvolver em nós a semelhança de Jesus diariamente, que só será possível com renúncia no nosso coração para as velhas maneiras de viver, para a nossa própria vida, ganhando de volta a vida em Cristo, que é muito melhor do que a vida passageira dessa terra. Ser discípulo não é coisa para a multidão, é específico para cada um de nós. E eu te desafio, querido, a ser um discípulo do Senhor Jesus, a ter essas 4 princípios que nós aprendemos hoje. Prioridade na sua tarefa, compromisso com Deus, renúncia acima de tudo e sermos sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Espero de alguma maneira ter contribuído para que você se fortifique no Senhor. Lembre-se, discipulado. O que é discipulado? Não é uma técnica mágica para alcançar sucesso ou êxito espiritual. Discipulado é ouvir o chamado de Cristo para ser e viver como Jesus. É obter em Jesus os recursos divinos para uma vida conforme seu padrão e sua vontade, é o que fala Bauman, uma excelente definição do que significa discipulado. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família. Esse é o texto de hoje, diante do Senhor. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus. Se você quiser semear na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, entre lá no site pastorgiovanni.com, tem as contas bancárias, um link para fazer isso com cartão. Aquele que semeia com alegria no coração colherá bênção e prosperidade da parte do Senhor. Entre lá no site pastorgiovanni.com, nós temos vídeos, áudios, materiais, textos extraordinários, nós temos cursos online ali e todas as nossas programações, aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos aqueles que nos assistem a essa ministração. Que a tua graça venha sobre eles, que se tornem cada dia mais semelhantes a Jesus, que sejam cheios do Espírito Santo, da graça e da glória do Senhor. Que o Senhor seja a resposta, que a tua bênção venha, que milagres aconteçam, que a tua glória se manifeste, que a unção de Deus cure os enfermos, sare os feridos, liberte os cativos. Ó Deus, abre a porta, Senhor, derrame bênçãos e prosperidade, que o Senhor traga a resposta e os anjos do Senhor estejam manifestando a graça, a glória e a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. Sejamos discípulos do Senhor Jesus e sejamos mais do que isso, um plus na nossa vida e o propósito do coração de Deus. Sejamos fazedores de discípulos para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor estará conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, e a nós foi dado autoridade, poder, graça e glória da parte do Senhor, e nós recebemos pela fé. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, a tua casa, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Entre lá então no nosso site, pastorgiovanni.com, deixa sua semente, louvado seja o Senhor. E nesse domingo, o culto da igreja Casa na Rocha será às 10 horas da manhã, domingo às 10 horas da manhã, no Parque Gávea, esquina com a Avenida Portugal, saída para Maria Helena, próximo ao Depósito Arrudão e a Riscorama. Estaremos juntos. Nós vamos ter o pastor Irã Góes, lá de Campo Mourão, vai estar conosco. Ele é diretor do Seminário Teológico Luterano lá de Campo Mourão. Vai ser uma bênção, eu te convido a estar conosco. Domingo, às 10 horas, na igreja Casa na Rocha. Vai ser bênção, você é nosso convidado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.